Olá, estaremos hoje iniciando, meus irmãos, a nova lição do novo livro. Nós, graças a Deus, com a graça de Deus, a bondade de Deus, nós conseguimos finalizar o livro de Provérbios. E hoje nós vamos iniciar as lições que são extraídas do livro que chama Enriquecendo-se com a Bíblia. Você pode conseguir ele em PDF, ele tem a versão gratuita que você pode baixar na internet. Enriquecendo-se com a Bíblia, de A.W. Pink, é o autor, tá? Caso você queira aprofundar mais nas lições. E hoje, na primeira aula, nós vamos estudar sobre as Escrituras e o pecado. Nós vamos entender o que a palavra de Deus vem impactar na nossa vida com relação ao pecado. Nós sabemos que nós fomos concebidos já em pecado. Não é porque o nosso pai errou, a nossa mãe errou, não é isso. Mas porque Adão errou. Então, lá no início, quando Adão ele pecou contra Deus, toda a raça humana foi contaminada pelo gene do pecado. Então, por isso que a Bíblia diz que nós somos concebidos em pecado. E muitas pessoas, por se acharem corretas, pessoas moralmente corretas, falam assim, mas eu não sou pecadora, eu nunca estuprei, eu nunca assassinei, eu nunca roubei. Só que pecado, de acordo com a palavra de Deus, não é só esses atos. Pecado é tudo aquilo que desagrada o coração de Deus. Pecado é a transgressão à lei de Deus. Pecado é quando nós não cumprimos o que Deus diz e nos manda fazer. Pecado é tudo aquilo que pensamos, falamos ou fazemos que é contrário à palavra de Deus. Então, a concepção de pecado não é só o que contém no Código Penal brasileiro, que diz como crime. Existem pecados que não são crimes. Por exemplo, vamos dizer aqui, alguém que no seu pensamento, no seu coração, odiou o seu irmão. Segundo a Bíblia, se você no seu coração odiou, você já está, de certa forma, assassinando o seu irmão dentro de você. Mas na legislação, ninguém vai te colocar na cadeia porque você pensou um dia em matar alguém, né? Então, ou seja, pecado é um conceito bíblico espiritual. Então, pecado é tudo aquilo que nos afasta. E a Bíblia é categórica para dizer que todos nós pecamos e estamos destituídos da graça de Deus. Por mais bonzinho que alguém possa ser, esse alguém é pecador, porque ele está destituído, separado da glória de Deus. Então, nós vamos estudar hoje a relação da Bíblia e o pecado. Eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias no nosso texto-chave, que está lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Vamos lá, meus alunos e minhas alunas. Vamos abrir as nossas Bíblias. A gente vai para a escola, a gente leva o livro, o caderno, não é? Quando a gente vai para a igreja, a gente traz a Bíblia também. Se você trouxe no seu celular, pode abrir seu celular. É 2 Timóteo, capítulo 3. Mas nada de ficar olhando Instagram, WhatsApp, tá? É só a Bíblia. Só a Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 3. Os dois antepenúltimo e último versículo, 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Vamos ler? Deixa eu só abrir aqui que eu estou no lugar errado, ó. 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. É os dois últimos versículos do capítulo, que fala assim: toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça,
para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Vou ler novamente, prestando atenção, queridos, em cada palavra desses versículos. Toda a Escritura, ou seja, toda a Bíblia, não é só uma parte dela, não. Não é só a parte que você gosta, não. É ela toda, inclusive as partes que a gente não gosta. Toda a Escritura é dada pela inspiração de Deus. E é proveitosa. Para quê? Para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, veja bem, nós precisamos entender que a Bíblia não é um livro para a gente ler, como a gente lê o livro de história, de geografia, de sociologia, de filosofia. Não é um livro assim, porque existem pessoas que estudam a Bíblia apenas para adquirir um conhecimento a mais. Eu quero só um conhecimento, eu quero ficar mais culto. A Bíblia, ela não é um livro teórico, ela é um livro que tem a finalidade de corrigir, de instruir na retidão, no caminho da justiça. Ela é proveitosa e ela é útil para gerar uma transformação na nossa vida. Por isso que existem pessoas que lêem a Bíblia várias vezes como um livro filosófico, histórico, mas ela não é transformada pela Bíblia. Ela continua na vida de pecado que ela pratica, porque a Bíblia não transforma essa pessoa. E nós aqui, quando estudamos a Bíblia, nós somos desafiados a estudar a Bíblia com esse olhar, com essa intenção de sermos transformados por ela, de sermos sacudidos por ela, de sermos confrontados por ela, de tal maneira que ela venha gerar uma mudança na nossa vida. A Bíblia, ela só vai ter um fim proveitoso quando eu lê-la para transformar a minha vida, para gerar uma mudança. Ou seja, o que isso aqui tem a ver comigo? Aí sim, eu estou lendo de forma correta a Bíblia. Mas se eu estiver lendo só como um livro legal, um livro de historinha, ela não vai gerar mudança nenhuma, mas ela precisa trazer uma edificação espiritual para nós, tá bom? Ela tem que reprovar as nossas condutas erradas, ela tem que nos corrigir, ela tem que confrontar o nosso pecado, ela tem que trazer essa mudança em nós. Então tá. Primeiro lugar, quando é que a Bíblia ela vai trazer crescimento espiritual? Primeiro lugar, quando ela for um instrumento de Deus para mostrar o nosso pecado. Quando ela for um instrumento de Deus para esfregar assim na nossa face o pecado da nossa vida. Quando ela nos incomodar e mostrar as nossas falhas, os nossos erros. Gente, como às vezes é difícil, né? Às vezes você está lendo a Bíblia. Hoje mesmo eu estava lendo lá em Mateus, eu acho que o capítulo, onde fala lá do sermão, da montanha e tal. E aí Jesus, né, ele vai falando que a lei fala, né, para a gente amar os nossos amigos e tal, mas eu, porém, vos digo, ame os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Gente, aquilo dá um saculejo na gente, que você fala, Deus, eu não estou essa beleza toda não, Senhor. Me ajuda, porque é tão difícil, Pai. É tão difícil amar quem fica falando mal da gente. É tão difícil orar por aquilo que fica perseguindo a gente, que a gente quer logo é que Deus faça justiça, que Ele desça do céu e faça uma justiça. É tão difícil, Senhor, pois a palavra de Deus, ela precisa fazer isso em nós. Ela precisa mostrar as nossas falhas e mostrar onde nós estamos errando. Essa é a primeira função da palavra de Deus, revelar a nossa depravação, expor a nossa maldade, tornar conhecido a nossa imundície. Ela precisa mostrar isso para nós. Lembra lá o profeta Isaías, lá em Isaías capítulo 6,
quando ele viu a glória de Deus, qual foi a primeira reação de mim? Ai de mim, que eu sou homem de impuros lábios, eu sou homem pecador e eu estou vendo a glória de Deus. Ai de mim! Ele foi confrontado com o pecado, com a situação de miséria. E a gente precisa ler a Bíblia dessa maneira, para que ela nos revele a nossa imundícia, a nossa situação de pecadores, de miseráveis. Eu lembro, aquela história do publicano, que quando ele foi orar no templo, ele sequer erguia os olhos, mas ele batia no peito e clamava: "Sê propício a mim, Deus, porque sou pecador." E a Bíblia fala que Deus se agradou da oração daquele pecador. Por quê? Porque ele reconheceu que ele era pecador. E nós precisamos reconhecer que somos pecadores. Segundo lugar, a palavra que nos vai levar ao crescimento espiritual, ela vai gerar em nós tristeza pelo pecado. Porque não basta só a gente ser confrontado e entender que a gente é pecador, mas isso entristecer meu coração. Quando eu olho e falo: "Oh, Senhor, eu sou falha", isso tem que gerar tristeza, sabe? Não é remorso, mas aquele arrependimento, aquela tristeza que vai me desafiar a mudar de vida. Eu não posso, gente, ler a Bíblia e continuar conformado com uma vida de pecado. Não dá. Não dá para ler a Bíblia e continuar adulterando. Não dá para ler a Bíblia e continuar fornicando com o namorado, como se fosse normal. Não dá para ler a Bíblia e continuar gerando intriga entre os irmãos. Não dá. Eu preciso ter tristeza pelo pecado. Ó homem miserável que sou! Na pregação e leitura da palavra, o Espírito Santo, ele aplica essas verdades de tal forma que sou levado a ver e sentir a minha corrupção interior e que eu sou realmente um abençoado. Jeremias 31:19 diz assim: "Na verdade, depois que me converti, arrependi-me. Depois que fui instruído, bati no peito. Fiquei envergonhado, confuso, porque levei a humilhação da minha mocidade." Então, a consciência do meu pecado tem que me levar ao arrependimento, a ter tristeza por aquela vida e falar: não dá para viver assim, dessa forma. Tem que nos incomodar. Hoje a gente vê um evangelho tão light, as pessoas vêm para a igreja, mas continuam vivendo a vida de pecado. Não dá. Não dá. A palavra de Deus, a pregação proferida nos nossos púlpitos, elas precisam nos levar e nos sacudir para ter uma mudança de vida. Senão eu estou perdendo meu tempo. A Bíblia tem que gerar essa transformação na minha vida. E é importante a gente saber que tem uma ordem, antes da alegria, eu tenho que passar pelo luto. Antes da exaltação, eu tenho que passar pela humilhação. Então, antes de ressuscitar com Cristo, eu preciso morrer com Ele na cruz. Morrer para quê? Para essa vida de pecado, de separação de Deus. Próximo ponto. A palavra que nos conduz ao crescimento espiritual é aquela que nos leva a confessar o nosso pecado. Então, em primeiro lugar, eu preciso reconhecer que sou pecador, me arrepender, me entristecer e confessar esse pecado. É isso que a Bíblia diz. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. É o que está lá em Provérbios 28:13. Então eu preciso confessar esse pecado. Claro que eu não vou publicar antes era o boletim, da igreja. Hoje eu não vou publicar no Instagram da igreja, no Facebook, mas eu vou confessar diante de Deus. Eu vou confessar dependendo do meu pastor, para que me ajude, o meu líder espiritual, alguém de extrema confiança,
para que me ajude a abandonar a prática do pecado. Davi, ele diz o seguinte: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Olha como é sério isso. Pecados não confessados gera doenças. Vida de pecado, mas não confessou diante de Deus, tem que confessar e deixar. É o que a Bíblia nos diz. Lá em Salmo 32:5 diz assim: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Precisamos sim confessar. Por isso que quando a gente tem, né, nosso momento de leitura, de devocional com Deus, a gente pede perdão. Ô Senhor, me perdoa, porque eu falei aquela palavra com a minha irmã. Eu não devia ter falado. Para que eu fui falar aquilo? Me perdoa, meu Pai, pela forma bruta que eu falei com meu marido hoje. Não era necessário. Me perdoa, eu fui carnal. Me perdoa, Senhor. Oh, Deus, me perdoa pela forma como eu fiz com meu filho, Senhor. Me ajude a tratar o meu filho com respeito, com educação. Então, nós precisamos ter a prática de confessar os nossos pecados. E para confessar, queridos, é muito correto que eu dê nome ao pecado. E procure evitar expressões genéricas, como: Senhor, perdoa todos os meus pecados. Tá, mas qual? Qual? Pecado tem nome. Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Quais? Quais? Senhor, me perdoa o meu orgulho. Perdoa a soberba do meu coração. Perdoa, Senhor, a minha arrogância. Perdoa, Senhor. E a gente precisa nomear isso diante de Deus. Ok? Vamos lá. A palavra nos conduz ao crescimento espiritual quando nós abominamos o pecado. Nós precisamos, gente, a Bíblia, a prática do estudo da Bíblia tem que nos levar a odiar o pecado. Porque às vezes tem gente que flerta com o pecado, sabe? Aquela paquera, talvez você não está lá na lama, mas você flerta, né? Vê um pecado passando, ó, né? Manda coraçãozinho para ele. Às vezes você não fofoca dos outros, mas quando você vê uma roda que está fofocando, você estica o ouvido até lá. E você flerta com o pecado, né? Dá espaço. Às vezes, não sei, tem uma infinidade de situações que a gente precisa ter uma postura de odiar o pecado. Tem um autor que ele fala que a Bíblia, a oração, ela tem que levar o pecado para bem longe de mim. E que se eu ficar longe do pecado, se eu ficar pertinho assim do pecado, eu vou estar longe de Deus. É mais ou menos isso. Eu preciso ter uma postura mais radical contra o pecado. Eu tenho uma história que eu acho muito interessante de uma colega do trabalho, que ela compartilhou que ela e o marido, eles tinham muitos amigos, né, e viajavam. E diz que tinha um rapaz que ela conheceu que cada final de semana ele ia com uma mulher diferente na casa dela. E ela falou que nem chamava as mulheres pelo nome, porque cada hora era uma. Ela falou: vou trocar esse nome, né? Enfim. E viajava junto, e estava junto, e saía junto, e comia junto, e dormia nos mesmos lugares e tal. Depois de um tempo, o marido dela virou a cabeça de uma forma tão grande para o pecado e separou dela e largou dela e tal. E ela falando para mim: Merilane, eu aprendi uma grande lição a duras penas. Quem anda com porco, lavagem come. A gente caminha com, sabe, ali junto, ali, nessa convivência próxima, aceitando, né, com naturalidade. Quando você vê aquilo está dentro da sua casa, da sua família. Então, às vezes, nós precisamos ter algumas atitudes. Aqui dentro, não. Pecado aqui dentro, não. Aqui a coisa não é bagunçada, não. Né? Então, às vezes, a gente precisa ter um pulso firme, porque às vezes a gente está passando a mão na cabecinha ali do pecador ali, que está trazendo o pecadinho para cá pertinho, e a gente acaba apagando o pecado dele, com naturalidade,
com normalidade. Isso, com medo de não perder a amizade. Ai, não vou falar da Bíblia não para não ofender. Tá, meu amigo, quando você der por fé, o pecado já aninhou ali dentro da sua casa. Porque o diabo, ele é folgado, sabe? Ele é folgado. Então, se você der uma brecha, uma brechinha que seja, ele entra e vai rasgando a brecha até ficar desse tamanho, para ficar lá dentro, sabe? E fazer um ninho ali dentro, um ninho de cobra. Então, a gente precisa ter uma postura definida e odiar, sim, o pecado. A gente não pode flertar com o pecado nem passar a mão na cabeça do pecado. Claro que a gente vai amar o pecador, evangelizar, mas sempre deixando claro aquilo que a gente crê, aquilo que a gente aprova, que é uma vida de santidade, de correção, de transformação. Amém, meus irmãos? Ó, tem uma... Deixa eu só achar aqui que eu virei. Isso, aqui, ó. Spurgeon, ele fala uma frase muito interessante. Não podemos amar a Deus sem odiar o que ele odeia. Que é o pecado. O pecado faz separação entre nós e Deus. Nós não somos chamados apenas para evitar o mal e recusar-se a continuar nele, mas devemos estar em pé, armados contra ele e carregar contra ele uma indignação saudável. Uma indignação saudável contra o pecado. Então, eu preciso cortar, ó. Sabe aquele negócio, corta aqui? Com o pecado. Eu preciso cortar relações com o pecado e buscar uma vida de santidade. Salmo 119, 128 diz assim: por isso tenho por em tudo retos os teus preceitos todos, e aborreço todo caminho de falsidade. Não é alguns caminhos de falsidade, todo caminho de pecado nós precisamos aborrecer, nós precisamos odiar. Próximo tópico. A palavra de Deus, ela nos leva ao crescimento espiritual. Tá. Quando nós abandonamos o pecado. Então, veja bem, nós já reconhecemos que somos pecadores, nos entristecemos com o pecado quando praticamos, confessamos esse pecado diante de Deus, confessamos, nós odiamos o pecado, não temos flerte com o pecado, não temos assim relacionamento com o pecado, e agora eu vou abandonar a vida de pecado, né? Aquele que roubava não vai roubar mais, aquele que falava mal não vai falar mais mal, aquele que adulterava não vai mais adulterar, aquele que vivia em fornicação com o namorado, não vai mais fornicar com o namorado. Isso é abandonar a vida de pecado. A Bíblia, ela precisa gerar isso em mim, que eu venha abandonar o pecado para poder viver uma vida de santidade. Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. E aí eu lhe pergunto, minhas irmãs, meus irmãos, a leitura e o estudo da palavra de Deus está produzindo uma pureza em nossos caminhos? Não apenas lendo, acreditando ou memorizando, mas eu preciso aplicar de maneira pessoal a Bíblia na minha vida. Então, se eu li lá, vamos ver aqui, por exemplo, hoje, né? Que eu li aqui em Mateus 5. Mateus 5, foi isso. Onde está falando aqui, né, sobre sal e luz. Vocês sois sal da terra e luz do mundo. O sal, ele tem que gerar sabor, né? E a luz, ela não é escondida. Eu preciso me questionar, eu estou sendo sal da terra? Não, não estou. Oh, Deus, me perdoa, Senhor, porque eu não estou refletindo a tua glória. Eu estou sendo luz do mundo? Senhor, que eu seja luz do mundo, meu Pai. Eu quero gerar vida, eu quero iluminar o caminho. Se eu chego no meu trabalho, eu quero que a tua luz chegue ali. De tal forma, se eles estão falando porcarias, eles parem de falar porcarias porque eu cheguei. Porque a luz do Senhor que está em mim chegou no local. Então, eu preciso refletir sobre isso.
A tua palavra está transformando, gerando transformação na minha vida? Então é a gente ler a Bíblia com esse olhar, de que se eu estou vivendo dessa forma. Bom, o pecado não só tem que ser confessado, mas também deve ser abandonado. E para eu ter um crescimento espiritual através da Bíblia, ela precisa me fortalecer contra o pecado. O que é fortalecer contra o pecado? Veja bem, quando a gente está com a imunidade baixa, qualquer ventinho que a gente toma, o que acontece com a gente? Fica gripado, fica doente e tal. Mas quando essa imunidade está alta, meu amigo, você pode tomar uma chuva, está chovendo, você pode entrar na chuva, se molhar, que a gripe não vai te pegar. Isso é ter imunidade alta. Pois a Bíblia ela tem que levantar a nossa imunidade espiritual, para que eu não fique vulnerável a tudo, qualquer coisa, cair no pecado. A Bíblia ela tem que me fortalecer. Por isso que é importante a gente meditar, se alimentar dessa palavra no nosso coração. Uma vez, tem lá em Salmos 119, um versículo que fala assim: como poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Ou seja, quanto mais da palavra de Deus há em nós, mais nós estamos resistentes contra o pecado. Então, alguém que, por exemplo, vamos supor, que tem o costume, eu pego as coisas sem ver e levo para casa, né? Tem um nome, né, aí. Cleptomania, Quanto mais resistente eu vou ficando, não vou levar, porque já está formado em mim a Bíblia, a palavra de Deus dentro do meu coração, e eu não vou fazer isso. Sabe, eu não estou vulnerável, porque eu estou fortalecido na palavra de Deus. Ela tem esse poder de nos fortalecer. Então, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. A palavra de Deus, ela não precisa estar, ela não deve estar só na nossa superfície, mas ela tem que estar, queridos, nos nossos olhos, da nossa mente ela precisa estar arraigada no nosso coração, para que não pequemos contra o Senhor, ok? Então, precisamos atentar com a palavra de Deus. E por último, para finalizarmos a nossa palavra, a palavra ela nos conduz ao crescimento espiritual quando andamos contra o pecado. Então, eu abandonei o pecado e agora eu vou andar contra. Ou seja, se pecado é a transgressão da lei, o que é uma vida correta que a gente tem que viver? De obediência à palavra de Deus. Se pecado é ofensa a Deus, uma vida que é contra o pecado é uma vida de agradar o coração de Deus. Entende a diferença? A Bíblia tem que nos levar a isso, a cumprir, a amar mais a Deus, a obedecê-lo e ser fiel a Ele e ao que Ele tem designado para nós. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quando nós lemos a Bíblia, mas nós somos só ouvintes, não, eu leio ela aqui, mas eu não pratico não. Eu estou me enganando. Eu estou enganando a mim mesma. Eu preciso ser praticante da palavra. Queridos, esse é o desafio para nós, para as nossas vidas, até a volta de Jesus. Eu estava mais cedo conversando com a Amanda, eu falei, Amanda, é tão difícil a gente administrar tantas coisas, né? Vida com Deus, né? Leitura, oração, jejum, administrar e equilibrar tudo, casa, marido, filhos, atividade física, porque tem que cuidar do templo, do espírito, né? É trabalho fora de casa, dentro de casa, sabe? Que Deus nos dê graça. Agora, sabe por que às vezes se torna tão difícil, minhas irmãs e meus irmãos? Porque nós não temos um gerenciamento do nosso tempo. Nós sentamos assim para ver um negócio no WhatsApp e ficamos lá horas a fio, sabe? Ou Facebook, ou no YouTube,
São distrações. É uma série que eu começo a ver e não paro mais. E o diabo, ele é perito em lançar para nós distrações que nos afastem daquilo que é essencial, que no propósito. Então, a gente precisa estarmos atentos a isso para gerenciarmos o nosso tempo com sabedoria e dar conta, né? E pedir a Deus ajuda, Espírito Santo, me ajuda a dar conta de todas as tarefas que é difícil equilibrar muitas vezes. Que o Senhor nos conceda graça nessa caminhada a sermos mulheres e homens segundo o coração de Deus, praticantes da palavra, que amam as Escrituras, uma vida de santidade, uma vida reta, uma vida na presença do Senhor, que nós possamos fazer a diferença por onde nós passarmos. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.